inacreditável. Enquanto enfrentamos as dificuldades do dia a dia, os poderosos em Brasília brincam com a justiça. Um pedido da Polícia Federal, seguido por decisões questionáveis de quem você bem conhece, e lá está ele, mais uma vez, no centro do furacão. A tornozeleira quebrada virou manchete, mas e as intenções por trás das cortinas? O nosso presidente, outrora símbolo de resistência, agora é alvo de uma justiça seletiva. E aí vem a hipocrisia, justificativas esfarrapadas enquanto a indignação é ignorada. É sempre o mesmo jogo, o sistema contra o povo. Mas não se engane, quem está no poder sabe bem como proteger os seus. Fica até o final, porque esse é só o começo. Se você está com a verdade, fortaleça o canal. E Gedro, a direita precisa de você. Eu sei da tua habilidade de tornar coisas difíceis mais fáceis, então tenta explicar todo esse caldeirão que tá acontecendo pra pessoa que tá em casa e tá querendo entender, ter uma opinião. Ajuda a gente, por favor. E você viu a quantidade de opiniões contrárias aqui. A gente fica sem saber o que tá acontecendo, né? Fernanda Verdade. e Ricardo. Explica pra gente. Olha, Vilela, eu precisaria aqui do tempo que o Luiz Fux demorou para votar no julgamento do Jair Bolsonaro. Mais de 11 horas para poder destrinchar tudo o que foi dito, porque todos aí se referiram a fatos ocorridos na prática nos últimos 6 anos, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. A gente pode falar em algum momento a respeito de tudo que veio antes, em termos políticos e em termos factuais, jurídicos, mas também da questão pontual da prisão preventiva. Então eu vou começar por essa última, para já contextualizar. O que aconteceu foi que na sexta-feira 21 houve um pedido da Polícia Federal feito pela PF, quer dizer, partiu da Polícia Federal, porque foi outra coisa também que em determinado momento aí soou equivocada. A Polícia Federal fez o pedido para o Alexandre de Moraes, para que o Jair Bolsonaro fosse recolhido cautelarmente, né, fizesse um recolhimento cautelar na Superintendência da Polícia Federal em razão da vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro no entorno da residência onde ele cumpre prisão domiciliar. Isso foi na sexta-feira 21. O Alexandre de Moraes foi informado ali à meia-noite 7, meia-noite 8, já da madrugada do sábado 22, a respeito da violação da tornozeleira eletrônica. À 1h25 da manhã veio o aval da Procuradoria-Geral da República. Aliás, de início não ficou muito claro, inclusive, se a PGR já estava ciente da violação da tornozeleira eletrônica ou só estava com as informações anteriores. Mas fato é que não se opôs à medida mais gravosa de decretação da prisão preventiva na Polícia Federal. E aí houve a ordem para que isso fosse cumprido. Eu li toda a decisão, e alguns já citaram aí, e acho que eu ajudei muito a repercutir o conteúdo dessa decisão com um vídeo que eu publiquei no meu canal de YouTube. Porque o Alexandre de Moraes, ele de fato, ele só cita a violação da tornozeleira eletrônica em um parágrafo na 14ª página da decisão. Então, assim, é óbvio que o Moraes, por não hierarquizar direito a importância dos elementos, e por muitas vezes não ser claro nas suas decisões e por usar alegações secundárias, ele dá margem a muita contestação. Isso não quer dizer que uma violação de tornozeleira eletrônica não seja grave. Então é preciso apontar presepadas de todos os lados, erros, problemas de todos os lados. E é isso que os políticos ligados a cada lado ou influenciadores ligados a cada lado não fazem. Eles apontam a sujeira de um lado só. Então, o Alexandre de Moraes se baseou no pedido da PF, foi argumentando ali sobre a vigília, trazendo as aspas do pedido da autoridade policial, mostrando a declaração do Flávio Bolsonaro para a convocação daquela vigília, com algumas palavras duras, de que o Brasil não pode ficar na mão desses ladrões, bandidos, ditadores, etc. E depois ele falou, além disso, né, e ainda tinha citado no parágrafo anterior, importante destacar também, ou ainda, que fica próximo da embaixada, etc. Portanto, foi a terceira alegação, a violação da tornozeleira eletrônica que ocorreu naquela madrugada, etc, etc. Mas acontece o seguinte, ocorreu a violação da tornozeleira eletrônica? Ocorreu. Jair Bolsonaro, depois, inclusive, confessou e veio vídeo a público da gente interrogando ele dizendo
Ele estava com uma curiosidade, ela mostrando ali o equipamento danificado, porque ele passou, como confessou, o ferro de solda, meti um ferro quente aí, ferro de soldar, então isso aconteceu. E aí você tem, evidentemente, uma legitimidade para que certos procedimentos sejam adotados. Claro que todos os defensores de Jair Bolsonaro, não, mas a fuga seria muito difícil, mas ele tomou remédio, foi mal aí, estava doidão, etc. Que não, vamos dizer assim, não exime a pessoa de responsabilidade sobre aquilo. Alô? Acho que caiu aí o sinal. Caiu? Alô? Voltou agora, voltou. Inclusive eu estava vendo aqui o que está escrito lá sobre o remédio, né? Que um deles é a pregabalina. Esses medicamentos, em geral, eles têm contraindicação. E aí você vê, por exemplo, na página oficial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal a respeito desse medicamento. Abro aspas. O uso da pregabalina está associado com tontura e sonolência, que pode aumentar a ocorrência de acidentes em idosos, como, por exemplo, quedas. Você deve ter cuidado até que os efeitos potenciais da pregabalina lhe sejam familiares. Pelo mesmo motivo, a habilidade de dirigir e operar máquinas pode estar prejudicada. Agora, em atenção, é aconselhável não dirigir, operar máquinas complexas, nem exercer outras atividades potencialmente perigosas, até que se saiba se este medicamento afeta a sua capacidade de realizar tais atividades. Fecha aspas. Como já foi falado aí, a habilidade do Bolsonaro de operar máquinas, ela nem sequer foi tão prejudicada assim, né? Porque ele ficou lá um tempão derretendo o equipamento sem se queimar, sem causar qualquer dano para ele próprio. Mas fato é que existe a indicação de que não é aconselhável você fazer determinadas coisas com isso. E, evidentemente, se uma pessoa for dirigir, se ela cometer um acidente de trânsito, ela não vai ser aliviada de qualquer responsabilidade sob a alegação de que bebeu alguma coisa, de que ingeriu droga, ou que tomou um medicamento, ou que tomou uma combinação de medicamentos. É por isso que, ao fazer isso se a gente for levar em consideração a veracidade dessa alegação. Ao fazer isso, você tem que tomar diversas precauções. Então, se existe uma possibilidade daquele medicamento te deixar confuso, etc., bom, você vai ter que avaliar a condição de tomar aquilo. E o fato é que Jair Bolsonaro, ele, naquela noite, não estava com a sua esposa. Uma das precauções, por exemplo, se você vai misturar medicamentos, é você estar acompanhado de alguma pessoa que eventualmente possa impedir que você faça alguma besteira. A Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, estava no Ceará, num evento do PL Mulher, né, que é o movimento feminino dentro do partido deles, o PL, Partido Valdemar da Costa Neto, ao qual Jair Bolsonaro é filiado. Outra coisa, a convocação da vigília foi feita pelo Flávio por livre e espontânea vontade, porque depois vem essas teorias, foi para encobrir o escândalo do Banco Master, sendo que, olha, indicados pelo Bolsonaro, inclusive, estão sendo criticados por envolvimento com determinadas medidas relacionadas ao Banco Master. Tem críticas aí ao Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, porque teria atrasado uma medida. Tem críticas ao Ciro Nogueira, que foi ministro de Jair Bolsonaro, pela relação que tinha com o Daniel Vorcaro, que foi preso. Então, assim, não é algo que veio do Banco Master, de alguém que estava reagindo a essa operação, não é algo que veio do Comando Vermelho, é algo que veio do Flávio. Ele criou uma situação que levou a PF a fazer um pedido em razão de preocupações, pelo menos formalmente, claro que cada um pode especular as intenções reais, mas de preocupação com o operacional, o logístico. Quer dizer, a PF não decide, quem decide é o Moraes. Então, se a PF entende que vai haver uma manifestação que vai levar muita gente, que pode se estender por dias, porque já teve manifestações desse mesmo grupo político assim, inclusive na frente dos quartéis, e ela entende que determinadas medidas, e isso está escrito lá, né, que poderão ser necessárias nos próximos dias, como o Moraes determinar o início de cumprimento de pena, e a PF ter que operacionalizar, portanto, esse carregamento do Jair Bolsonaro para o regime fechado. Ela entendendo que vai haver problemas, vai haver obstáculos humanos para ela cumprir essas tarefas, ela fez um pedido. Aí tem outro ponto, né, nessa discussão que às vezes é colocado de uma maneira, vamos dizer assim, não completa. A Polícia Federal, ela não criminalizou a manifestação.
ela não apontou que a manifestação é ilícita, ela não apontou que as manifestações populares são criminosas, ela fez um pedido dizendo assim, olha, vai haver essa vigília, é melhor, já que faltam poucos dias para o trânsito em julgado, que é quando o processo se encerra depois do esgotamento dos recursos, é melhor levar o Jair Bolsonaro lá para o regime fechado, lá na superintendência da PF, para não dar confusão. Então, assim, há uma certa legitimidade em a PF pedir isso, porque, pensando assim, como uma autoridade policial, cada um pode se colocar no lugar, se depois, lá na frente, tem problema para a PF cumprir essas medidas, a PF pode alegar, olha, nós avisamos lá atrás, nós fizemos um pedido para que isso não acontecesse, agora deu uma confusão desgraçada aqui, tem gente que está impedindo a passagem, está dando problema. Então, assim, é compreensível, vamos dizer assim, que a PF faça um pedido. Agora, o Alexandre de Moraes vai decidir. Se esse fosse o único argumento, obviamente, essa medida seria muito mais contestada do que está sendo agora. Porque, de fato, só a vigília gera essa margem. Ah, mas aí, não pode manifestar e tal, etc. Só que houve a menção à violação da tornozeleira eletrônica e é um fator que depois ficou confirmado. Então, essas outras alegações eram menores, a proximidade de embaixada, o fato de que o Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos, que Eduardo Bolsonaro está lá, que a Carla Zambelli foi para a Itália. Tudo isso é secundário. O fator importante é a violação da tornozeleira eletrônica. Uma dúvida, porque quando a gente conversou com o Eduardo Bolsonaro aqui faz pouco tempo, e quando eu me referi com ele sobre as provas apresentadas pela Polícia Federal, ele fala que é a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Então por isso que essas provas foram criadas, que existe toda... Você acha que existe uma chance realmente de uma politização da Polícia Federal para incriminar determinado candidato, ou pré-candidato, enfim, né, à presidência? Olha, a politização da Polícia Federal... existe uma chance imensa, porque o diretor em qualquer governo, inclusive no governo de Jair Bolsonaro, porque o diretor-geral da Polícia Federal ele é escolhido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, com aval, evidentemente, do presidente, né? Porque nenhum presidente deixa ali o ministro decidir sozinho, e ele escolhe e não sabe, depois vai ver o nome registrado no Diário Oficial. Em geral, isso não acontece, o ministro conversa com o presidente dá ok, e ele nomeia e sai registrado lá no Diário Oficial. Então, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, foi nomeado no governo Lula. O Ricardo Lewandowski, ele entrou, inclusive, depois, e aí manteve o Andrei Rodrigues na diretoria-geral da Polícia Federal. Acontece que, e é até bom você me perguntar isso, porque no meu trabalho eu sempre falei o que eu vou falar agora, inclusive durante o governo Bolsonaro. Pode haver uma tentativa de cima de instrumentalização, mas a Polícia Federal ela tem diversos núcleos, né? Nem sempre um governo, nem sempre um grupo político consegue controlar completamente a Polícia Federal. Mas vários tentam, vários políticos tentam. E a gente vê como o Andrei Rodrigues é muito próximo do Lewandowski, como ele dá discursos muito alinhados ao governo, etc. Só que a Polícia Federal tem um monte de gente competente. Tem muitos relatórios da Polícia Federal sobre diversos casos de investigação, seja de corrupção, seja de crime organizado, que são relatórios muito minuciosos, muito precisos. Então tem gente lá que atravessa muitos governos. Então, assim, existe sempre essa cartada, quer dizer, se é um governo de um adversário e o político foi alvejado pela Polícia Federal, ele diz que a Polícia Federal está sendo instrumentalizada e ele está sendo perseguido. Agora, isso precisa ser analisado nas suas minúcias e sempre a gente não pode perder de vista a gravidade das condutas desses políticos. Porque é isso que acontece na política. O político que está sendo alvo de alguma coisa, ele vai sempre apontar o dedo para o outro lado. E o que acontece nesse caso específico é que quando os Bolsonaro e o seu entorno apontam o dedo para o Alexandre de Moraes, eles encontram um monte de presepada do lado do Alexandre de Moraes. E a gente tem que reconhecer várias. Agora, não todas, evidentemente, porque eles muitas vezes extrapolam na narrativa e omitem a gravidade das condutas do Jair Bolsonaro ou de outros. Mas que existem, existem desde o começo. E aí tem um ponto que eu não posso deixar de falar nesse programa, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar. Porque eu combato essa concentração de poder do Alexandre de Moraes desde o começo. Desde onde ela começou. A família Bolsonaro, não. A família Bolsonaro, não. E o Ricardo Marcílio fez uma ótima pergunta, dou os parabéns aqui,
para o Eduardo Bolsonaro, que ele desconversou completamente no final da entrevista, quando você citou que, olha, mas o Jair Bolsonaro não votou para limitar as decisões monocráticas. A família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador, não assinou a CPI da Lava Toga. E aí o Eduardo, ele falou, não é que o Flávio foi contra, ele não assinou. Você acha que o Moraes ia sentar ali no banco da CPI, etc. Se não tivesse mais as decisões monocráticas, ia tudo para o plenário e a gente... olha, tem até algumas confissões nessa fala do Eduardo. O que ele não conta é que naquela época, a gente está falando de 2019, o Flávio Bolsonaro era investigado por um esquema de funcionários fantasmas no gabinete dele quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj. Essa investigação ela estava avançando e ela estava incomodando bastante a família Bolsonaro. E a família Bolsonaro estava buscando um alinhamento, contato com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E reparem que nessa entrevista o Eduardo Bolsonaro falou que, olha, a composição no TSE, que é o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, com o André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli, é uma composição muito mais moderada do que outras, etc. Porque o Toffoli é alinhado muitas vezes com a família. O que aconteceu em julho de 2019 foi que durante o recesso judiciário, a defesa do Flávio Bolsonaro entrou com um recurso contra as investigações. O Toffoli era o presidente da corte, portanto, ele que reagia aos pedidos feitos durante o recesso do judiciário. Ele aproveitou o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para paralisar todas as investigações do Brasil, baseadas em dados do COAF, como era o caso da investigação sobre o Flávio Bolsonaro, e baseadas em dados da Receita Federal, como era o caso de uma investigação que tinha aparecido na imprensa, que alvejava ali as esposas do próprio Toffoli e do Gilmar Mendes, que são advogadas. Quer dizer, o pedido da defesa do Flávio foi usado pelo Toffoli para paralisar a investigação sobre o Flávio e paralisar a investigação sobre as esposas dele próprio e do seu colega Gilmar Mendes. Então, a família Bolsonaro gostava de que houvesse decisões monocráticas justamente para se beneficiar delas. Então, ela hoje reclama contra a politização do Supremo Tribunal Federal, mas lá atrás, quando era conveniente, ela estava buscando essa politização, ela estava buscando esse alinhamento. Olha o resultado que está dando a CPMI do INSS, no sentido de conscientização da população, no sentido midiático de repercussão de tudo aquilo que está sendo descoberto, a explanação, os detalhes, os infográficos, a presença de depoentes. A gente sabe quem é quem agora, quem foi que fez exatamente o quê. Mesmo que ministros do STF se recusassem a sentar, você tem uma série de outras possibilidades de investigação, para ver fluxo do dinheiro, por exemplo, de escritório de advocacia, para ministro do Supremo Tribunal Federal, havia reportagem a respeito disso, inclusive sobre o próprio Toffoli. Então, o Eduardo Bolsonaro agora, lá dos Estados Unidos, ele acusa a esposa do Alexandre de Moraes, fez isso nessa entrevista, anotei aqui as aspas, né? Como uma pessoa que lava dinheiro para o Alexandre de Moraes. Vocês vejam que é uma acusação grave. Então, quer dizer, é um deputado que fez campanha na rede social contra a CPI da Lava Toga em 2019, que agora, lá dos Estados Unidos, acusa, sem que tenha havido, né, uma investigação parlamentar ou policial, a esposa do ministro de lavar dinheiro. Quando houve a possibilidade de haver uma investigação parlamentar para, eventualmente, encontrar algum tipo de financiamento indevido, de fluxo de dinheiro, etc., e ele fez campanha contra, assim como o Flávio Bolsonaro. E quando ele tenta minimizar essa campanha do Flávio Bolsonaro, ele está falseando a história, porque os senadores, Soraya Tronic, juíza Selma Arruda, naquela época senadora ainda, e o saudoso senador Major Olímpio, principalmente o Major Olímpio, relataram com todos os detalhes, inclusive em entrevistas para mim, os telefonemas do Flávio Bolsonaro, dizendo palavrões, inclusive, para que eles retirassem a assinatura do requerimento de criação. Então, quer dizer, para resumir e voltar ao assunto da prisão, eles alimentaram um monstro que hoje os devora. O monstro no sentido aqui, figurado, evidentemente, quer dizer, eles permitiram, por rabo preso, as extrapolações dos ministros do STF. Há extrapolações. Não quer dizer que as condutas
de Jair Bolsonaro ao longo de todo esse caso não sejam graves. E aí, claro que a gente pode fazer um juízo sobre cada caso, o que pode levar a um enquadramento, o que não pode, o que pode levar a uma medida mais gravosa ou não. Você acha que a justiça realmente é justa com todos? Comente aí, vou ler e responder os comentários.